Irmãos, hoje nós estaremos estudando, então, os capítulos 10 e 11. No domingo passado, a irmã Andréia falou sobre os milagres de Jesus. E nós, para começarmos o capítulo 10, vamos dar uma olhadinha no capítulo 9, lá no finalzinho. Então, nós vamos estar lendo no capítulo 9, do versículo 36 até o versículo 38. No 36 diz o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus vê aquela multidão, e aquela multidão estava exausta, estava aflita, e Jesus fala para os seus discípulos: rogai, peça a Deus, ore para que Deus mande mais trabalhadores, porque são poucos os que estão fazendo o serviço. Jesus se compadece, Jesus tem pena dessa multidão que estavam andando como ovelhas sem pastor. E em resposta a essa oração, a essa súplica, a gente então percebe que Jesus agora, no capítulo 10, ele vai escolher 12 homens. Ele vai chamar 12 homens e vai dar autoridade para esses homens fazerem as mesmas coisas que Jesus fez lá no capítulo 8 e também fez no capítulo 9. Agora nós vamos começar o capítulo 10. Então, no capítulo 10, primeira coisa que a gente lê, primeiro versículo: tendo chamado seus 12 discípulos. Então, quem chamou esses discípulos? Quem chamou foi Jesus. Ele que chama esses discípulos. Ele chama esses 12 discípulos e ele dá autoridade a esses 12 discípulos. Então, continua. Jesus deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus chama esses 12, Jesus escolhe esses 12, Jesus dá autoridade para que esses discípulos façam o mesmo que ele fez. Mas por que 12? Vamos lembrar? Quantos eram os patriarcas? Eram 12. Quantas eram as tribos de Israel? Também eram 12. E por isso, então, ser agora 12 discípulos. Agora se estabelece um novo Israel. São 12 discípulos que Jesus escolhe. E é interessante, né? Quando a gente vê o zelo de Jesus por esses 12 discípulos. Pensa, tem professores, eu não sei como que os irmãos foram nos estudos, né? Tem professor que fala assim para o aluno: faça. Eu tinha uma professora, ela chegava na gente, professora de currículo, e ela chegava na gente, eu lembro, eu acho que quem é professor aqui sabe o que é PDE. Fazer o
PPP da escola. Tinha PDE e PPP. E aí, essa professora chegou para nós e falou assim: faça o PPP da escola. Faça. Mas ela não deu nenhum direcionamento, ela simplesmente falou: faça. Nós vimos alunas chorar, igual criança, porque não sabia como fazer. Mas Jesus, ele foi tão zeloso, ele foi tão cuidadoso com os discípulos, que se a gente observar, do versículo 5 até o versículo 15, ele vai dar instrução a esses discípulos. Ele vai falar para os discípulos: vocês têm que ir em tal lugar. Vocês têm que levar isso na bagagem. Quando vocês chegarem em uma casa, faça isso. Olha o cuidado de Jesus. É muita didática. É muito zelo. É muito cuidado. Porque ele orientou os discípulos em tudo. Como ele foi zeloso com esses discípulos. E como ele é zeloso conosco. Irmãs, irmãos, eu não gosto de falar em público. Eu perdi várias chances de serviço, porque eu nunca gostava de falar em público. Eu me lembro que na faculdade, a gente fazia grupos e sempre eu estava no mesmo grupo que a Graça, né? E aí, eu escrevia bem, eu redigia bem. Mas quando era para eu falar, não, aí eu já... Não, eu seguro o cartaz, eu faço o trabalho escrito, mas não me põe para falar, não. E eu perdi chances de trabalho porque eu não gostava de falar e porque eu tinha vergonha de falar em público. E às vezes eu tinha professores que falavam assim: gente, mas por que vocês trabalham com crianças? Por que essa vergonha de falar? Não sei por que a vergonha. Eu só sei de uma coisa: que quando Deus chama você para estar fazendo a obra dele, ele te capacita. Ele fala o que você tem que fazer. Basta que você peça. E aqui a gente vê esse cuidado de Jesus com os 12. Vamos olhar? Vamos ler? Então vamos ler do versículo 2 até o versículo 15. Irmã Andréia, a senhora lê para nós, por favor? Do 2 ao 15 do capítulo 10. Então aí a gente vê, no versículo 2, ele vai falar de alguns e ele termina falando sobre o restante dos discípulos no versículo 3. Mateus, ele vai relatar, ele vai colocar eles em dupla. Se vocês observarem aí, ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, ele vai colocando em duplas, né? A gente vê esse cuidado de Mateus. E chega no versículo 4, a gente tem então Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aqui então a gente tem esses 12 discípulos que foram chamados por Jesus. Esses 12 discípulos a quem Jesus deu toda a autoridade, para que eles fizessem o mesmo que Jesus havia feito, tanto no capítulo 8 quanto no 9, que a gente viu semana passada com a irmã Andréia.
No 5, no versículo 5 e no versículo 6, a gente percebe para onde Jesus fala para esses discípulos se dirigirem. Vocês vão pregar, vocês vão falar na casa de Israel. Aqui, se a gente observar aqui, ele fala assim, ó, de preferência. Ou seja, se tiver alguém fora, até que pode pregar, mas é preferível que se pregue em Israel, para aquelas ovelhas que estavam perdidas, igual a gente viu no início. Aquelas ovelhas que pareciam que estavam sem pastor. É para esses que vocês devem pregar, é para os da sua casa que você deve pregar. E Jesus, ele deixa bem claro isso para os seus discípulos. Bom, mas o que é que nós vamos pregar? O que é que nós vamos falar? E a gente vê isso bem nítido no capítulo 7, no versículo 7 e no versículo 8. No 7, ele vai dizer: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem que vocês vão pregar está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem. É a mesma mensagem que Jesus falou, que Jesus pregou. Não é outra mensagem. A mensagem é a mesma. E aqui eu ainda coloquei uma ênfase aqui. Pregar o evangelho. Essa é a mensagem. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam em Jesus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E os discípulos dariam sequência a tudo que Jesus fez. A mensagem deveria ser a mesma, e os sinais também deveriam acompanhar a mensagem. Que sinais eram esses? Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. Mais uma coisinha: de graça vocês receberam e de graça vocês vão distribuir. Eles não deveriam cobrar nada por isso, porque eles receberam gratuitamente. Então eles deveriam dar gratuitamente tudo aquilo que eles receberam, né? A mensagem, ela não poderia ser diferenciada. Ela teria que ser a mesma, acompanhada dos sinais e ainda por cima ser de graça, do mesmo jeito que eles receberam. Ok, então vamos lá, vamos pregar o evangelho. A mensagem é de graça, a gente tem que ir pregar em Israel. Mas o que nós podemos levar? Nada. Então vamos ver o que fala lá no 9 e no 10. No 9 fala: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, vocês irão, não é para vocês levarem nada. Sabe aquela sandalinha que a gente gosta de levar? Quando a gente sai, eu não sei vocês, né? Geralmente tem mulher que deixa até no carro, né? Ela sai com uma sandália e o chinelo fica no carro.
Porque a gente gosta de levar alguma coisa, né? Mulher, eu nunca vi gostar de levar mala, né? Mulher, onde que ela vai, ela leva 2 malas. Uma para o sapato, outra para a roupa. Mas os discípulos não deveriam levar nada, nada, nada. Eles não deveriam levar nem 2 túnicas. É só aquela que eles estavam usando. E aí? Se chegasse em você, Jardel, você gosta de pescar. Jesus te chamou, falava para você, ó, não é para levar nada. E aí, tudo bem com você? Seria tranquilo não levar nada? Fala, Ivan. Jesus chamou só o homem, sabe que mulher leva nada. O Milton, como viaja, quando eu estava olhando isso aqui, eu até pensei nisso. Ele já vive com a mala pronta, né? Aí a gente foi para a chácara da minha cunhada e lá é frio, e lá em casa não estava fazendo frio, né? Eu não levei coberta não, nem lembrei de cobertor. Aí cheguei lá, falei, nossa, mas tá frio. Blusa eu levei, né? Mas coberta eu não levei. Aí ele falou, pega lá na minha mala, minha coberta. Eu falei, nossa, ainda bem, né? Ele foi mais precavido do que eu. Agora imagina, gente, não leva túnica, não leva sandália, não vai levar sapato não, tá, irmã Andréia? É só com aquela sandalinha rasteira mesmo. E Jesus fala isso para eles. Não precisa levar nada. Eu vou enviar vocês, mas eu vou cuidar de vocês. Eu vou levar vocês, mas tudo que vocês precisarem, vocês terão. Gente, às vezes a gente olha assim, é até estranho, né? E a gente pensa, como que é que eles foram? Irmãs, eu me pergunto, como que é que eles foram, né? Porque mesmo você tendo dependência, eu não sei, eu acho que é porque a gente vive hoje em outra época, né? Mas Jesus deixou bem claro para eles. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, apressem, vocês têm que fazer a obra. Então não fica arrumando muita coisa não, porque senão vai ficar pesado. É muito peso. E naquela época, lembrando que eles tinham que caminhar. Então olha a didática de Jesus. Olha o cuidado de Jesus. Não levem nada, nem sandália, nem 2 túnicas. Porque o reino de Deus tem pressa. Vocês precisam espalhar a mensagem. E se vocês ficarem se organizando demais, arrumando demais, vocês vão perder tempo. Eu não sei como que é a mulherada aí, né? Mas eu só sei que se eu for viajar no outro dia de madrugada, eu faço a mala à noite. Mas eu tenho uma irmã que ela faz a mala 2 semanas antes. Eu viajei com ela agora em janeiro. Aí ela virou para mim e falou assim, Ivana, sua mala tá pronta? Eu falei, que isso, Ivana? Eu nem sei que dia que realmente a gente vai. Ela falou, as minhas já tá tudo pronta. Eu falei, que é isso? Espera aí. Deixa pelo menos a gente fechar o hotel primeiro. Tá com as malas prontas, 2 semanas antes. Não sabia nem se ia realmente. E Jesus fala para eles, olha, não perca tempo arrumando mala, não. Deixa essa mala. E agora ainda tem a de rodinha, né? Que é 360, a gente acha o máximo, né? Você carregando aquelas malas. Olha o cuidado de Jesus. Vão à casa de Israel. É lá que vocês têm que ir. Preguem a mensagem do Evangelho. É essa mensagem que vocês têm que pregar. É a mensagem do arrependimento que vocês têm que pregar. Não é outra. É a mensagem da salvação que vocês têm que pregar. Não leva nada, porque eu vou cuidar de vocês. Tudo que vocês precisarem, vocês terão.
E tem mais alguma coisa que Jesus vai falar. Vamos observar agora o que ele vai falar? Jesus vai falar para aqueles homens: quando vocês entrarem numa casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Porém, se não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então, entrou naquela casa, o que era para fazer primeiro? Saudar. Se aquela casa recebesse a pessoa, era para eles ficarem naquela casa. Mas se não recebessem, era para eles retirar a saudação. Ou seja, não vai perder tempo ali não. Chegou, saudou. Prega a palavra, se eles te receberem. A obrigação de vocês é pregar a palavra, ficar naquela casa. Mas se aquela casa não te recebesse, você ia sacudir o pó dos seus pés, iria sair daquele local e ia levar junto com você a sua saudação. Ou seja, você ia retirar a saudação. É interessante a gente ver isso, né? E às vezes, tem casas que a gente é tão bem recebido, não é? Tem casas que você fica até com vergonha quando você chega. Eu não guardo fisionomia de ninguém. E eu fui passear na Bahia o ano passado, na casa dos meus parentes. Gente, como eles faziam conta da gente. E onde que chegava, você tinha que tomar café e almoçar, ou então você tinha que tomar café e jantar. Né? E assim, você não pode ficar tomando café o tempo todo, né? E eu tinha um tio meu tio que foi fazendo companhia para mim. E lá na Bahia você chega, aí tem, junto com o café, tem a pinga, porque todos eles moem cana, e eles te oferecem uma pinga. E meu tio, a gente chegou numa casa, era 7 horas da noite e já estava bêbado, tanto que ele bebeu de pinga. Falava: tio, o que é isso? Ué, mas todo lugar que eu chego eles me oferecem, eu não vou falar que não. E eu fico pensando aquela época, né, gente? As coisas eram difíceis, né? E eles recebiam as pessoas tão bem. Mas parece que é coisa assim... Mas quanto mais simples a pessoa, mais ele recebe a gente bem. Você já viu que você está em casa, que você vai, você chega ali, dá vontade de você ir embora rapidinho? Mas tem outras que você chega, as pessoas têm um cuidado tão grande com você. E quando eu vou na minha sogra, nossa, ela fala assim, quando eu vou lá: Ivonete, eu guardei um queijo para você, um pedaço de queijo para você. Eu guardei tal doce assim para você. Eu sabia que você viria, eu fiz um biscoito de polvilho para você. Olha o cuidado, gente. E aqui a gente percebe que Jesus fala isso para os discípulos: vocês podem ir. Tudo que vocês precisar, eu vou dar. Chega naquela casa, sal daquela casa. Se aquela casa te receber bem, pregue a palavra. Fica ali naquela casa. Esse é o cuidado de Jesus. Bom, então aí a gente já viu
que Jesus falou para onde eles tinham que ir, o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que levar e como era para eles agirem nas casas que eles estivessem. Vamos ver as advertências? Vamos ler agora do 16 até o 23? Gente, o 16 está assim, ó: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, lobos famintos. Não era qualquer lobo, eram lobos famintos. Mas sou eu que estou mandando vocês para o meio de lobos. E olha a advertência que Jesus dá a esses discípulos: sejam prudentes como a serpente, mas ao mesmo tempo sejam simples como as pombas. Eu não sei se vocês entendem de serpente. Eu não entendo nem quero entender, porque eu morro de medo daquele animal. Mas imagina, a gente quando conversa com alguém sobre serpente, e pelo menos eles gostam de contar a história da cascavel, né? Então a cascavel, ela, para dar o seu bote, ela não dá o bote de qualquer jeito. Os homens aí entendem mais do que eu de cobra, né? Então, primeiro o que ela faz? Ela estuda a sua presa para poder dar o bote. Não é de qualquer jeito que ela vai dar o seu bote, né? Mas, então, esses discípulos, eles teriam que ter prudência. Eles teriam que, mesmo eles sabendo que aquela pessoa está recebendo eles bem, mas eles não ficarem totalmente cegos no que eles estavam vendo. Eles teriam que ter um pouquinho de malícia, como a gente diz hoje, né? Às vezes, quando a gente vê o nosso filho andando com uma pessoa que a gente não conhece, aí ele fala: ah, mas eu conheço fulano. Aí a gente fala para ele: olha, mas você tem que ter malícia. Não é em tudo que você pode acreditar. E Jesus fala isso para os seus discípulos: vocês têm que ter malícia. Sejam prudentes, sejam cautelosos. Quando a gente tem filho adolescente, principalmente, não é, irmã Cida? A gente tem essa mania de falar para os nossos filhos: sejam cautelosos na escola, tenham cuidado na escola, porque às vezes a gente vê a cara, mas a gente não vê o coração, né? Mas tenham também a pureza, tenham a simplicidade da pomba. Ser astuto, mas tenham simplicidade. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos, e é dessa forma que vocês devem agir. Ser prudentes, ser cautelosos, mas ao mesmo tempo ter o coração singelo, simples. Isso às vezes para nós não é fácil, não é? Principalmente nos nossos dias. Eu sei que eu morro de medo de motoqueiro. Como eu tenho medo. E o Milton ainda me põe mais medo ainda, que ele fala para mim o seguinte: se você chegar em casa, tem um motoqueiro próximo a você, o que você faz? Você dá a volta no quarteirão. A gente anda com tanto medo que a gente está tendo tanta cautela para chegar em casa, não é? Olha, você viu alguém, se você desconfiou dessa pessoa, você dá a volta. Esses dias eu ia chegando aqui na porta,
Eu parei, e logo que eu parei, veio um rapaz, parou aqui. Aí eu pensei, e agora? O que eu faço? Eu entro dentro do carro e vou embora, ou eu desço? Aí eu pensei, não, eu vou esperar um pouquinho, né? Aí eu esperei um pouquinho, aí eu vi que ele entrou, aí eu peguei e desci do carro. Mas a prudência é bom a gente ter. A gente não erra por tê-la. Mas o duro é que o nosso coração, ele está ficando, parece que meio fechado. Não está? Parece que nós estamos tendo muito medo. Nós temos medo de tudo. Por quê? Porque todo dia nós vemos algo na televisão que nos assusta. E a gente vai cauterizando o nosso coração. Mas Jesus fala para esses discípulos: sejam cautelosos, mas ao mesmo tempo sejam simples. Porque o evangelho ele tem que ser simples. Se eu começar a falar, Jesus era simples para falar, não era? Ele falava com parábolas, coisa que aqueles homens entendiam, coisa que as pessoas simples entendiam. Enquanto que os fariseus ficavam lá falando coisas, termos difíceis, colocando não sei quantas leis que nem tinham. E Jesus vem com algo simples para que todos entendam. E no 17, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Gente, ser discípulo não é fácil. E Jesus fala aqui para esses homens que não seria fácil a missão deles. A gente tem um discípulo aí que a gente fica encantada com a história dele. Vamos ver um pouquinho sobre ele? Vamos ver? Vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 11. Vamos ver o que Paulo sofreu para levar a mensagem? Vamos ver o que ele aguentou para levar a mensagem de Jesus? E olha que ele falava que ele era um discípulo fora de tempo, hein? 2 Coríntios, capítulo 11, a gente vai estar lendo do versículo 24 até o versículo 27. Quem encontrou pode lê-lo. Até aí mesmo. Então, ser discípulo não é para qualquer um. Ser discípulo não é para qualquer pessoa. Hoje a gente vê um monte de pessoas falando que são discípulos ainda hoje, coisa que é, segundo a Bíblia, uma heresia incalculável, né? Pensa, gente. Olha esse discípulo, a gente viu um. Mas e os outros que a gente não viu? Paulo, olha quanta coisa ele sofreu. 39 açoites. Foi 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em perigo na sua própria comunidade, em perigos constantes. E esse homem foi fiel à sua mensagem. Ele pregou a mensagem até o final. Olha a coragem. João, que a gente estudou antes, no trimestre, sem ser esse que passou no outro. Olha, foi o único que morreu na velhice. Olha o quanto aquele homem sofreu. Foi levado para a ilha de Patmos, ficou ali, escreveu o Apocalipse.
depois sai daquela ilha, continua. Oh, não é fácil, não era fácil para aqueles homens. E Jesus, ele é bem claro com esses discípulos. Ele fala, ele adverte esses discípulos. Ele não falou para esses discípulos que eles teriam uma vida fácil. Ele fala para eles. Aqui, quando ele fala para eles, né, a gente vê o Paulo, mas Paulo ainda, nessa época, Paulo ainda estava lá entre os fariseus, né? Mas, irmãos, não foi fácil a vida desses discípulos. Mas Jesus não falou para eles que seria fácil, não. Quando Jesus fala para esses homens, quando Jesus escolhe esses homens, dá autoridade para esses homens, falam o modo como eles têm que ir pregar a sua mensagem, a gente já começa a pensar, né? Mas quando Jesus fala isso aqui, que eles iriam sofrer. Quem é que quer sofrer hoje em dia? Ninguém quer sofrimento. A gente quer uma vida de paz. Não é isso? Nós lutamos para que isso seja verdade nas nossas vidas. Que a gente tenha uma vida de paz, que a gente tenha uma vida de tranquilidade. E Jesus fala para esses discípulos que eles não teriam tranquilidade, não. Né? Que era para eles terem cuidado, principalmente com os homens, com as pessoas, porque seriam essas pessoas que iriam levar eles para os tribunais, para as sinagogas. No 18, a gente ainda vê assim, ó, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. A gente vê Paulo sendo levado dessa forma. E Paulo, ele prega a muitos ali do palácio. Por quê? Porque ele estava preso ali. Porque ele ficou ali um tempo bom. E Paulo tem a chance de pregar para a guarda do rei ali. Então, a vida de apóstolo seria fácil? De jeito nenhum. Não, nenhuma. Não teria nada de mordomia. E quando a gente olha, eles realmente cumpriram a missão. Quando a gente olha esses 12 sendo chamados, Judas já tinha o destino, que ele seria o traidor, né? Mas quando a gente olha para a vida daqueles homens, a gente pensa, né? Um zelote, alguns pescadores, um publicano. Gente, Jesus escolheu tudo errado, hein? Mas é Jesus que vai escolher esses homens, mas também vai dar a esses homens, né, a chance para que eles façam tudo. É Jesus que vai cuidar desses homens. Porque assim como ele chamou, ele deu autoridade e ele cuidou para que esses homens realmente levassem sua mensagem. Eles sofreram. Esses homens sofreram. Né? Só, como eu disse, só João que vai ficar velho ali, né? O resto, tudo acontece coisas horríveis com eles. Bom, vamos olhar agora do 24, vamos fazer a leitura do 24 até o 33. Faça a leitura para nós, por favor. Fabiana, do versículo 24 até o versículo 33. Então aqui Jesus, ele adverte, agora vem os estímulos. E Jesus vai falar para eles, olha, vocês vão fazer por mim a mesma coisa que vocês viram que eu fiz.
Ou seja, a mensagem que eu entreguei e vocês viram entregando é a que vocês também vão entregar. A vida de vocês não será fácil, porque eles odiaram primeiramente a mim. Eles falaram que era Beelzebu que estava me dando poder. Então eles vão falar isso de vocês também. Mas não tenham medo dessas pessoas. Vocês não podem ter medo de homens. O homem, ele pode matar o seu corpo. Mas tenham medo de Deus. Porque Ele sim, Ele pode acabar com a sua alma e com o seu corpo. É dele que vocês têm que ter medo. Observa, olha para o pássaro, eu cuido dos pássaros. Se nós, eu e meu pai, cuidamos dos pássaros, imagina vocês, que são a imagem e semelhança de Deus. Eu vou cuidar de vocês. Sou eu que vou cuidar. Não tenham medo de apanhar. Não tenham medo de ficar para lá e para cá 24 horas, tá, irmã Cida? Eu vou cuidar de vocês. O meu pai cuida dos pássaros. Ele vai cuidar de vocês. Não tenha medo de homens. Tenha medo de Deus. É dele que nós temos que ter medo. É com a mensagem dele que nós temos que preocupar. Quantas igrejas levam o evangelho do que eu tudo posso, porque eu sou filha do rei? Ah, não! Eu tinha uma amiga que ela falava para mim assim, gente, vocês são mal casados que vocês não sabem pedir. Peçam um homem realmente, mas põe qualidade no homem. Quem somos nós para fazer isso com Deus? Olha o tanto de gente dando ordem para Deus. Olha o quanto de gente ajudando Deus. Deus não precisa de ajuda, não. Nós é que precisamos. Nós é que carecemos de Deus. Nós é que precisamos ter sede de Deus. Sede da palavra de Deus. E a gente vê um monte de gente achando que é filho do rei. Sendo filho do rei, ele pode todas as coisas. Nós não somos nada. Nós temos que ter medo de Deus. É Ele que nós devemos temer. Bom, aqui a gente agora vai falar sobre as dificuldades. Vamos ler do capítulo 34 ao 39. Gente, é incrível que a gente olhe assim, ó, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. E é interessante, eu não sei se todos aqui nasceram em lar evangélico. Eu não nasci. Eu era católica e a minha família era toda católica. E aí eu vi uma irmã minha passando, ela passou para a igreja, foi congregar na igreja batista, depois eu tive outra que foi para a igreja presbiteriana. E como a gente via assim as divisões dentro de casa. E depois eu fui para a igreja batista. Mas meu pai, ele nunca aceitava. Ele aceitou mais depois que quando ele ficou bem ruim, aí ele começou a aceitar. Aí eu vi que ele mudou bastante, né? Mas eu vi assim, o quanto a gente tinha dificuldades dentro da própria casa. Porque meu pai, ele achava assim, como eu era evangélica, eu deixava de fazer as obrigações que eu tinha com ele para estar no domingo de manhã e no domingo à noite. E eu sempre falei para o meu pai assim, pai, olha,
eu venho domingo depois da igreja. E as irmãs e os irmãos sempre sabiam, né? Quando eu estava saindo daqui, eu já ia para o fim social. E de lá eu só saía 3, 4 horas da tarde para vir de novo. Às vezes eu já saía, eu já levava a roupa, tomava banho e já vinha. Ou então quantas vezes eu dormia lá à noite e saía de lá bem cedo para estar aqui. Então o meu pai, ele achava que nós, os termos da igreja evangélica, a gente deixava ele de lado. Porque o tempo que a gente estava aqui era o tempo que a gente devia estar lá com ele. Então, quando a gente olha essa questão aqui, é muito difícil nós que não nascemos num vale evangélico, nós que não temos as pessoas da nossa casa como evangélicos, porque a gente é muito cobrado. O meu pai cobrava muito da gente essa questão. Só que depois, quando ele viu que ele estava ruim, aí a gente viu a mudança que ele teve. Porque aí ele já queria ouvir o evangelho a qualquer custo. Como ele gostava, né? A irmã Regiane e o pastor André foram lá. Nossa, mas ele assim, ele amava quando as pessoas iam e falavam para ele do evangelho. E eu ainda até pensei, não, agora eu posso falar, porque ele ficou tão sedento da palavra, que quando não tinha ninguém para levar essa palavra, eu sentia falta. E quando eu pensei assim, agora está na hora, né? Agora eu posso falar com meu pai, aí Deus me chamou. Mas é muito importante a gente ter essa clareza. Mas a Bíblia, ela não quer que a gente separe da nossa família. Mas ela fala dessa divisão, porque eles não compreendem. Mas nós temos que ter sabedoria para lidar com isso, né? Porque senão realmente a gente leva a espada mesmo, né? E as recompensas? Vamos ler as recompensas? 40, 41 e 42. O 40 diz: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem te recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter do justo, receberá o galardão do justo. E quem terá de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então, irmãos, se eu receber um profeta, eu vou ter o galardão do profeta. Se eu receber um justo, eu vou ter o galardão justo. Mas se eu receber um que Deus enviou, eu também receberei o galardão por esse que Jesus enviou. Mas Jesus, vamos lá para o capítulo 11? No 1, ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. Jesus acaba de proferir esse sermão. Acaba de falar para os 12 onde eles teriam que ir, que modo que eles teriam que ir, como é que eles iriam chegar na casa, o que eles iriam sofrer, quais as recompensas que eles teriam, né? Mas Jesus não fica parado. Jesus continua ensinando e pregando na cidade dos seus discípulos. E nós? Nós continuamos falando de Jesus? Será? Será que nós falamos de Jesus? Agora a gente vai ver João. A gente percebe que João, ele foi preso. E ele foi preso porque ele tinha
coragem de falar os pecados até do próprio rei. João, ele não chamava só aquele pessoal que estava ali querendo se batizar, aquelas pessoas mais simples, de raça de víboras, não. João, ele tinha coragem de falar a todos. Ele não falava só para os simples. Ele não falava só para os simples se arrepender, mas ele falava para o rei se arrepender. Se arrependa, para que você veja que você está fazendo tudo errado. Como que você pega a esposa do seu irmão? E João tinha coragem. Mas por essa coragem dele, por ele ser tão corajoso, tão audacioso de falar com o rei, ele vai parar na prisão. Ele é preso. E João, olha o que acontece com ele. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então João, ele chega nos seus discípulos e fala, pergunta a Cristo se ele realmente é aquele que deveria vir ou se nós temos que esperar outro. E olha o que Jesus fala: ide e anunciai a João o que vocês estão ouvindo e vendo. É interessante que tem alguns estudiosos que vão falar que João, ele duvida, mas eu não vejo isso aqui como dúvida. Eu vejo como João estivesse falando àqueles discípulos, que ele sabia que ele ia morrer, para aqueles discípulos ter a certeza de que Jesus era o Messias que haveria de vir. Para mim, eu igualmente, eu não vejo como dúvida. Eu não sei se o pastor vê como dúvida também. Ele conhece mais do que eu, mas eu não vejo como uma dúvida de João. Quando a gente lê João falando sobre Jesus, a gente não percebe nenhuma dúvida. Mas para mim, ele manda aqueles discípulos irem até Jesus e fazer a pergunta para que aqueles discípulos não duvidassem que Jesus, ele era aquele que a Bíblia falava que haveria de vir, que os profetas profetizaram a respeito dele. Não sei, irmãos, talvez vocês até podem olhar aí, pode ver alguma dúvida. Eu não vejo como dúvida de João. E aqui então a gente vê depois Jesus dando um testemunho a respeito de João. Então, no versículo 7, ele fala assim, então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Olha o testemunho
que Jesus dá de João. O que vocês saíram para ver no deserto? Vocês foram ver um bambu mexendo que fica de um lado para o outro? Vocês foram ver um homem vestido com roupas reais? Ou vocês foram ver um profeta? Se vocês foram ver um profeta, realmente, lá está um verdadeiro profeta. Este é o testemunho que Jesus vai dar de João. Porque ele não era como um homem vacilante, mas ele era um homem firme na sua fé. E Jesus vai falar sobre isso. E João, ele era um verdadeiro profeta. Aí a gente tem algumas cidades, depois disso a gente vai ter algumas cidades que Jesus vai denunciar. Cidades como a de Corazim e de Betsaida. E Jesus, ele vai falar, olha, lá no versículo 21, irmãos, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido com pano de saco e cinza. Se eu tivesse feito os mesmos milagres em Tiro e Sidom, essas cidades teriam se arrependido. E eu fiz milagres em Corazim, eu fiz milagres em Betsaida, e vocês não se arrependeram. O coração de vocês está endurecido e não se arrependam. Não se arrependam. E depois ele vai falar sobre Cafarnaum, que também fez muitos milagres, mas que o povo daquela cidade, eles não se arrependeram. E ele chega a falar: se lá em Sodoma eu tivesse feito os mesmos milagres que eu fiz em Cafarnaum, eles teriam se arrependido. E vocês não se arrependem. Ai de vocês! E lá no 24 ele conclui: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Esse, então, é o juízo de Deus para Corazim, para Betsaida e para Cafarnaum. Eles não se arrependeram, mesmo vendo os milagres que Jesus praticava. E no 28, 29 e 30, a gente vê o fechamento do capítulo 11. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente observou quantas advertências Jesus deu aos seus discípulos, o quanto Jesus falou que esses discípulos poderiam sofrer. Mas eu tenho alguém do meu lado. Esse alguém é Jesus. E é com esse alguém, é com esse Senhor que eu tenho que me relacionar. Porque cansados nós vamos estar sempre, oprimidos sempre, mas eu tenho que ter a certeza de que Jesus está do meu lado. Ele é o único que pode me levar a Deus. Ele é a minha ponte. É Ele que me leva a Deus. Não tem outro caminho. Não tem. Eu não tenho outro caminho. Porque se eu for depender de mim,
Irmãs, eu estou perdida. Eu tenho que depender de Jesus, porque Ele é o meu porto seguro, assim como foi para os discípulos. E pode ter certeza, Ele vai falar para nós onde a gente tem que ir, como a gente tem que chegar e como a gente tem que se portar. Obrigada, irmãs.